E aí galerinha, tudo bem? Sou eu, Fábio, do canal Conteúdos Ambientais, e hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre padrões de lançamento e enquadramento. Na aula passada nós vimos toda a resolução CONAMA 430 e como que ela dá os padrões de lançamento de efluentes em corpos aquáticos. E depois que o efluente cai no corpo receptor, nós seguimos então a CONAMA 357 e como que nós monitoramos se o enquadramento do corpo receptor está sendo mantido ou não. Bom, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos verificar o enquadramento dos corpos receptores, equação da mistura para nos ajudar, e eu convido você a ficar até o final dessa aula, beleza? Bora lá então? E aí galerinha, tranquilo então? Antes de mais nada, 3 recadinhos importantes, beleza? O primeiro é, se você não viu padrões de lançamento CONAMA 430, pode ser que essa aula fuja um pouco do que você está esperando, beleza? Então, antes de você dar prosseguimento a essa aula, dá uma olhada no vídeo 1 sobre CONAMA 430. Eu vou deixar aqui no card e também o link na descrição desse vídeo. Segundo recadinho, claro, se você puder deixar aquele joinha, comentar, compartilhar, lembre-se que isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais. E o terceiro comentário é que também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o meu e-book ou meu livro físico, Sistemas de Abastecimento e Tratamento de Água para Técnicos, tá joia? Disponível nas plataformas Hotmart, no caso do e-book, e pela Wiclap, no caso do livro físico. Recadinhos dados, vamos então começar o nosso conteúdo. Então, efluente lançado no corpo receptor. Bom, nós vimos lá na resolução CONAMA 430 que nós temos o artigo 5º e também o artigo 12º que vão dizer que não pode haver o desenquadramento do corpo receptor após a zona de mistura. Então você tem os seus parâmetros de lançamento dados pela 430 e quando isso cai no corpo receptor, vai haver uma diluição. Na zona de mistura é tolerado que haja o desenquadramento do corpo receptor, desde que isso não comprometa os outros usos da água, mas após a zona de mistura, todos os parâmetros da classe de enquadramento devem ser mantidos de acordo com a resolução CONAMA 357. Vamos começar entendendo que há duas formas de parâmetros, os chamados parâmetros conservativos ou refratários e os parâmetros não conservativos. Os parâmetros não conservativos são aqueles que vão mudar a sua concentração ao longo do tempo, ou porque eles estão sendo oxidados, ou porque a morte dos micro-organismos, ou porque eles estão sendo consumidos por algum outro evento natural. Então a concentração desses parâmetros varia ao longo do tempo após o lançamento, pelo motivo de alguma inter-relação com o meio aquático. E aí nós podemos citar, por exemplo, a DBO, principalmente o oxigênio dissolvido, também coliformes ou outros micro-organismos patogênicos. Esses são os parâmetros não conservativos, não conservam a concentração ao longo de um tempo. Já os parâmetros conservativos ou refratários tendem a não mudar a sua concentração ao longo do tempo, porque eles não interagem com o meio ao redor deles ou interagem muito pouco, como por exemplo alguns metais e algumas outras substâncias inorgânicas lançadas pelos efluentes, lançadas por fontes poluentes, beleza? E como que a gente então avalia a concentração desses parâmetros logo após o lançamento? Bom, para isso nós temos um modelinho matemático muito simples que é chamado de modelo da mistura ou equação da mistura, depende aí de qual autor você gosta mais. E esse modelo, ele é basicamente uma média ponderada das vazões e das concentrações do corpo receptor e também do efluente que é lançado. Então ele considera a vazão e a concentração do poluente no corpo receptor, a vazão e a concentração do poluente no efluente,
faz ali um cálculozinho de multiplicação e soma e divide pela soma das vazões. Então, é basicamente uma média ponderada. E com isso nós conseguimos saber qual é a concentração do poluente logo após ele se misturar ao corpo aquático. E esse valor agora nós podemos comparar com o que pede a CONAMA 357. Se estiver acima, há o desenquadramento. Se estiver abaixo, estamos dentro do que a legislação permite. Vou fazer aqui um grande parênteses e acho que é até bom chamar o alerta de atenção. Pare o que você está fazendo, tá? A equação da mistura precisa de algumas coisas muito importantes. A primeira, ela considera apenas esse lançamento e que as condições de vazão, tanto do efluente quanto do corpo receptor, são constantes ao longo do tempo, ou seja, a vazão é a mesma, tanto do efluente quanto do corpo receptor, a concentração dos poluentes, né? Se houver uma mudança de vazão, porque há, por exemplo, um outro rio chegando neste corpo principal, ou uma derivação, ou algum outro fenômeno que altere concentrações ou vazões, a equação da mistura já não é tão válida assim. Segunda colocação muito importante, essa equação da mistura não é 100% válida para o oxigênio dissolvido, beleza? Se houver matéria orgânica presente na água, essa matéria orgânica vai ser consumida pelos micro-organismos. E o oxigênio dissolvido também vai ser consumido. Então, o ponto crítico, onde o oxigênio dissolvido é o menor possível, não vai acontecer exatamente após a mistura, mas num ponto longínquo, num ponto distante, se houver matéria orgânica. Então, a concentração de oxigênio dissolvido vai depender de um outro modelo matemático que nós chamamos de modelo de Streeter-Phelps. E isso nós vamos ver no vídeo 3 dessas aulinhas que nós estamos tendo aqui, tá joia? Então eu quero que você considere muito bem essas duas observações que nós fizemos aqui. Ficou curioso para saber como é a equação da mistura? Acompanha comigo nesse slide aqui, ó. Então, para que eu saiba a concentração de um parâmetro no corpo receptor após a mistura, que eu vou chamar de CF, tá? Dependo das condições iniciais do corpo receptor, a montante do lançamento, a vazão multiplicada pela concentração do meu parâmetro no corpo receptor, antes do lançamento, beleza? Q vezes C são para o rio agora. E eu vou somar com os mesmos padrões para o meu efluente, a vazão de efluente multiplicada pela concentração desse composto, dessa substância, também no efluente. Então eu tenho as condições do rio a montante e as condições do efluente sendo lançados. Somo esses dois parâmetros e divido pela soma das vazões, a vazão do corpo receptor e a vazão do efluente. É uma média ponderada, é bem simples e vai ficar mais fácil ainda quando a gente começar a fazer alguns exemplos daqui para frente. E uma outra informação muito importante. Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, nós temos que medir esses parâmetros na vazão de referência. Não lembra o que é vazão de referência? Q710, Q90 ou Q95? Eu vou deixar uma aulinha lá no card lá em cima sobre vazões de referência. Então, para que nós possamos determinar a concentração do poluente de uma forma realista, como que isso vai impactar o corpo aquático, a vazão do corpo receptor deve ser a vazão de referência, beleza? E aí depende do órgão ambiental, se é a Q710, a Q90 ou a Q95. Então, vamos fazer alguns exemplos para ver se tudo isso agora começa a se encaixar e fazer sentido. Exemplo 1. Um corpo receptor de água doce e classe 3 recebe os efluentes tratados de um curtume. Os dados de entrada e saída da estação de tratamento, assim como as características do corpo receptor, são mostrados na imagem a seguir. Verifique se a empresa cumpre os padrões de lançamento, conforme a CONAMA 430, e também de enquadramento, conforme a CONAMA 357, para os parâmetros DBO e Cromo 3. Então nós podemos ver na imagem que nós temos uma indústria,
O efluente bruto tem uma vazão de 0,05 metros cúbicos por segundo, ou 50 litros por segundo. A DBO do efluente bruto, 3.500 mg por litro. E a concentração de cromo 3, 50 mg por litro. Depois do tratamento, o efluente tratado mantém a mesma vazão, mas a DBO é reduzida para 350 mg por litro. E a concentração de cromo 3 é reduzida de 50 para 0,5 mg por litro. Esses efluentes serão lançados em um corpo receptor de classe 3, com uma vazão de referência de 4 metros cúbicos por segundo, uma DBO já de 7 mg por litro e o teor de cromo 3 de 0 mg por litro, ou seja, não tem cromo presente nessa água até o momento do lançamento. Começamos então pelo parâmetro DBO e vamos avaliar a eficiência da minha estação de tratamento. Então, para calcular a eficiência, eu pego a DBO inicial, subtraio da DBO final e divido isso pela DBO inicial, multiplico por 100. Então nós temos 3.500 mg por litro menos 350 divididos por 3.500 e multiplicados por 100. Portanto, a eficiência da minha estação de tratamento é de 90%. E agora eu comparo esse valor com o que diz a resolução CONAMA 430, lá no seu artigo 16, item 1G. Esse item 1G, então, nos diz que, para o lançamento de efluentes contendo matéria orgânica, só é possível se houver uma eficiência de pelo menos 60%, e no caso a nossa eficiência foi de 90%, ou seja, para esse parâmetro DBO, o lançamento é permitido. O outro parâmetro, o cromo trivalente, diz também, mas lá no item 2, parâmetros inorgânicos, que o teor máximo para lançamento é de 1 mg por litro. O efluente tratado tem metade disso, 0,5 mg por litro. Ou seja, para esses dois parâmetros, matéria orgânica e cromo trivalente, ou cromo 3, sim, o lançamento é permitido. Eu posso lançar o efluente no corpo receptor. Agora, eu monitoro se haverá ou não o desenquadramento do corpo receptor, de acordo com a CONAMA 357. Entra em cena, então, a equação da mistura, e nós vamos fazer este cálculo tanto para a DBO quanto para o cromo trivalente. Começando pela DBO, eu pego a vazão do corpo receptor, 4 metros cúbicos por segundo, e multiplico pela concentração da DBO a montante do lançamento, 7 mg por litro. Eu somo agora com os parâmetros do efluente. Vazão, 0,05 metros cúbicos por segundo e a DBO do efluente tratado, 350 mg por litro. E eu divido essa multiplicação, então, pela soma das vazões, 4 metros cúbicos por segundo mais 0,05. E o resultado é 11,2 mg por litro após a mistura. E como que eu vou saber se eu estou ou não cumprindo a legislação? Bom, o exercício informa que é um rio de água doce, classe 3. Então eu vou lá na CONAMA 357 e verifico qual é o limite de DBO para esse corpo aquático. Artigo 16, item 1I. Para corpos aquáticos de água doce classe 3, o valor máximo permitido de DBO é de 10 mg por litro. E após a mistura, o meu efluente faz com que a DBO se eleve para 11,2 mg por litro. Portanto, eu não estou cumprindo a classe de enquadramento do corpo receptor. Agora eu tenho um problema. Eu preciso aumentar a eficiência ou achar outra forma de fazer com que a DBO no corpo receptor após a mistura seja um valor inferior a 10 mg por litro. Beleza? Vamos fazer o mesmo cálculo agora, mas para o cromo trivalente. A CONAMA 357 diz, também no artigo 16, mas item 2, que o teor máximo de cromo trivalente em corpos aquáticos de água doce, classe 3, é de 0,05 mg por litro. Então perceba, o meu lançamento é 10 vezes maior do que o permitido para o enquadramento, mas a lei me permite isso. Eu quero ver como que vai se comportar esse parâmetro após a sua diluição, após a mistura.
Equação da mistura em cena, multiplico a vazão do corpo receptor pela concentração de cromo trivalente a montante do lançamento, faço o mesmo para o efluente, vazão do efluente multiplicada pela concentração do cromo trivalente, 0,5, somo esses dois resultados e divido pela soma das vazões, 4 metros cúbicos por segundo, mais 0,05. E o resultado é de 0,006 miligramas por litro, quase 10 vezes menor do que o limite estabelecido para essa classe do corpo receptor. Então, para o parâmetro cromo trivalente, sim, nós estamos cumprindo a legislação. Então podemos concluir do exercício 1 que os padrões de lançamento são cumpridos, tanto para a DBO quanto para o cromo trivalente, porém, após a mistura, eu apenas cumpro o padrão de enquadramento para o cromo trivalente. A DBO não está sendo respeitada, uma vez que eu extrapolei o limite de enquadramento para essa classe de rio, beleza? Então, é assim que nós fazemos o monitoramento dos parâmetros após a mistura. Vamos para mais um exemplo para as coisas ficarem mais fáceis ainda? Exemplo 2. Um corpo receptor de água doce e classe 2 recebe os efluentes tratados de uma ET que trata esgotos sanitários. Atenção, hein? Esgotos sanitários. Agora estamos falando do artigo 21 da Resolução CONAMA 430. Os dados de entrada e saída da estação de tratamento, assim como as características do corpo receptor, são mostrados na imagem a seguir. Verifique se a ET cumpre os padrões de lançamento, conforme CONAMA 430, e de enquadramento, conforme CONAMA 357, para os parâmetros de DBO e turbidez. Então, pela imagem, nós vemos lá um efluente bruto com vazão de 0,3 metros cúbicos por segundo, uma DBO no esgoto bruto de 300 mg por litro e uma turbidez de 250 unidades de turbidez. Após o tratamento, a vazão permanece a mesma, mas a DBO é reduzida para 55 mg por litro e a turbidez para 65 unidades de turbidez. Esse efluente vai ser lançado no corpo receptor de água doce classe 2, cuja vazão de referência é de 6 metros cúbicos por segundo, a DBO desse corpo receptor é de 1,5 mg por litro e a turbidez 95 unidades de turbidez. Bora lá resolver isso aí. Começamos então verificando qual é o valor da DBO para o efluente que será lançado. Então eu recorro ao artigo 21, item 1D. E lá vai dizer que efluentes sanitários tratados devem ter uma DBO máxima de 120 mg por litro para o seu lançamento. Como a DBO do meu efluente é de 55 mg por litro, o lançamento é autorizado para esse parâmetro. Mas só para fins de entendimento, nós podemos determinar a eficiência da minha ET. Então eu pego a DBO inicial, subtraio da DBO final e divido pela DBO inicial multiplicada por 100. E o resultado então é que minha ET tem uma eficiência de 81,7%. Isso também cumpriria o segundo item solicitado lá no artigo 21, item 1D. Caso eu não alcançasse os 120 mg por litro, eu poderia fazer o lançamento desde que eu alcançasse uma eficiência de pelo menos 60%. E a eficiência dessa ET é maior do que o exigido nesse caso aí. Agora então nós verificamos o outro parâmetro que é turbidez. Mas se você procurar na CONAMA 430, não há nenhuma informação sobre o limite de turbidez. E agora, José? Bom, agora nós seguimos o que diz a CONAMA 357. O lançamento deve ser feito respeitando a classe de enquadramento. Para um rio de água doce, classe 2, nós vemos lá no artigo 15 que o limite máximo de turbidez permitida é de 100 unidades de turbidez. Como eu vou lançar um efluente cuja turbidez é de 65 unidades, eu estou sim dentro do que pede o padrão de lançamento. Então, para esse exemplo, o lançamento, tanto em termos de DBO quanto em termos de turbidez, é permitido, uma vez que eu estou cumprindo o que diz a 430 e a CONAMA 357. E agora nós vamos avaliar o comportamento desses parâmetros no corpo receptor após a mistura. Entra em cena novamente a equação da mistura e nós vamos acertar aí a média ponderada. Então, 6 metros cúbicos por segundo é a vazão de referência do meu rio,
multiplicada pela DBO a montante, 1,5. Eu vou somar com as condições do meu efluente, vazão 0,3 metros cúbicos por segundo e a DBO do efluente tratado 55 mg por litro, e eu divido isso pela soma das vazões, 6 mais 0,3. E quando eu faço esse cálculozinho, o meu resultado é que a DBO após a mistura será de 4 mg por litro. Estaremos ou não cumprindo o enquadramento? Nós temos que ir lá no artigo 15 da CONAMA 357, item 5, e verificar o limite de DBO para esse corpo aquático. Corpos aquáticos classe 2 podem ter uma DBO máxima de 5 mg por litro. Após a mistura, a DBO vai aumentar para 4, ou seja, abaixo do estabelecido para a classe de enquadramento. Então eu estou cumprindo também o enquadramento do corpo receptor para esse parâmetro. Vamos ver agora a turbidez. Mas como nós já reparamos, a turbidez que vai ser lançada, ela é já menor do que a classe de enquadramento. Então, obviamente, eu estarei também cumprindo o padrão de enquadramento do corpo receptor. Mas vamos fazer um cálculozinho para ter certeza de que isso de fato se fará valer. E é o mesmo cálculo novamente. Entra em cena a equação da mistura, eu multiplico a vazão de referência pela turbidez natural do corpo receptor, e eu somo isso com a vazão do efluente multiplicada pela turbidez do efluente e divido pela soma das vazões. E quando eu faço esse cálculo, a turbidez do corpo receptor, que era de 95 unidades de turbidez, vai ser reduzida para 93,6 unidades de turbidez. Ou seja, o lançamento do meu efluente dilui a turbidez, fazendo com que ela reduza de valor. Comparando com o que diz a CONAMA 357, que a turbidez máxima permitida em rios de água doce, classe 2, é de no máximo 100 unidades de turbidez. Após a mistura, a turbidez que era de 95 vai cair para 93,6, vai dar uma melhorada na turbidez do corpo aquático. Então, eu também estou cumprindo tanto o padrão de lançamento quanto o padrão de enquadramento nesse corpo receptor. E nós concluímos desse exercício, então, que são respeitados os padrões de lançamento para DBO e turbidez e os padrões de enquadramento para esses mesmos parâmetros, beleza? Então, exemplo 2 finalizado. Vamos para o exemplo 3 para a gente ficar bem afiado nesse conteúdo aí. Exemplo 3. Um corpo receptor de água doce e classe 2 recebe os efluentes tratados de uma indústria contendo matéria orgânica e traços de mercúrio. Então agora nós voltamos a falar do artigo 16 da CONAMA 430 e não mais do artigo 21. Os dados de entrada e saída da estação de tratamento, assim como as características do corpo receptor, são mostrados na imagem a seguir. Verifique se a empresa cumpre os padrões de lançamento, conforme CONAMA 430 e CONAMA 357 para enquadramento, para os parâmetros DBO e mercúrio. Então nós vemos pela imagem que o efluente bruto tem uma vazão de 0,02 metros cúbicos por segundo, uma DBO inicial de 400 mg por litro e a concentração de mercúrio 0,5 mg por litro. Após o tratamento, o efluente tratado tem a mesma vazão, mas a DBO é reduzida para 110 mg por litro e a concentração de mercúrio para 0,009 mg por litro. Esse efluente vai ser lançado em um corpo receptor de classe 2, cuja vazão de referência é de 9 metros cúbicos por segundo, a DBO de 1 mg por litro e não tem a presença de mercúrio até o momento do lançamento. Começamos então verificando a eficiência da minha estação de tratamento para a DBO. Então, a DBO inicial menos a final, 400 menos 110, divididos pela DBO inicial vezes 100, ou seja, divididos por 400 vezes 100. E o resultado disso é de 72,5 mg por litro. Eu recorro ao que diz o artigo 16 da CONAMA 430 para lançamento de matéria orgânica. E ele vai dizer para nós que é permitido desde que haja uma remoção de pelo menos 60% da matéria orgânica. Como nós alcançamos uma eficiência de 72,5%, nós cumprimos o que diz este primeiro item para a matéria orgânica e vamos ver agora sobre mercúrio o que diz a legislação.
Sendo o mercúrio um parâmetro inorgânico, eu vou encontrar o valor de referência de lançamento no item 2 do artigo 16. E diz que, para mercúrio, o valor máximo permitido para lançamento é de 0,01 mg por litro. O meu efluente tem 0,009, bateu na trave, mas está dentro do que a lei exige. Então, tanto para o padrão matéria orgânica, DBO, quanto para o padrão mercúrio, o lançamento é permitido de acordo com a CONAMA 430. Esses parâmetros vão cair no corpo receptor, vão se misturar com ele e agora eu trago novamente a equação da mistura para saber como que eles se comportarão e se estarão ou não cumprindo o que diz a CONAMA 357 para a classe de enquadramento. Começando então o monitoramento para DBO, eu vou fazer a média ponderada da mistura desse parâmetro. Então eu tenho a vazão de referência do corpo receptor, 9 metros cúbicos por segundo, multiplicados pela DBO a montante do lançamento, 1 mg por litro. E eu somo com as condições do efluente. Vazão, 0,02 metros cúbicos por segundo e DBO do efluente, 110 mg por litro. E eu divido pela soma das vazões. E o resultado é de 1,2 mg por litro de DBO após a mistura. Agora eu puxo a CONAMA 357, artigo 15, item 5, e para corpos aquáticos de classe 2, de águas doces classe 2, a DBO máxima permitida é de 5 mg por litro. 1,2, que é o que eu vou conseguir após a mistura, é inferior a este valor, então eu estou cumprindo o enquadramento do corpo receptor para esse parâmetro. Equação da mistura em cena novamente e vamos refazer o cálculo para o parâmetro mercúrio. Vazão do corpo receptor, vazão de referência, vezes a concentração de mercúrio a montante, ou seja, 9 vezes 0, somada com as condições do efluente. Então, a vazão, 0,02, multiplicada pela concentração de mercúrio no efluente, 0,009. Dividido isso tudo, pela soma das vazões. E o resultado é de 2 vezes 10 a menos 5 mg por litro. É 0,00002 mg por litro. Tem 4 zeros antes do número 2, beleza? Para saber se estou ou não cumprindo a legislação, eu vou comparar com o que diz agora a CONAMA 357. E a CONAMA 357, por sua vez, para corpos aquáticos de classe 2, vai dizer o seguinte para a gente: parâmetros inorgânicos devem seguir os mesmos valores para corpos aquáticos de classe 1. Então eu subo um artigo, vou para o artigo 14 da CONAMA 357, na tabela que tem os valores de referência para parâmetros orgânicos e inorgânicos. E nós verificamos que, para o mercúrio, a concentração máxima permitida é de 0,0002. Tem 3 zeros depois da vírgula aí. A minha concentração tem 4 zeros, Então ela é 10 vezes menor do que o estabelecido para esses corpos aquáticos de classe 1 e 2. Ou seja, concluímos para o exemplo 3 que estamos cumprindo tanto os padrões de lançamento, DBO e mercúrio, de acordo com a CONAMA 430, quanto os padrões de enquadramento, DBO e mercúrio, de acordo com a CONAMA 357. Tá joia? E eu prometo para você, vamos fazer só mais um exemplo para você ficar fera, craque nisso aqui. E a gente encerra esse vídeo de hoje. Aguenta firme para o exemplo 4. Exemplo 4. Um corpo receptor de água doce e classe 2 recebe os efluentes tratados de uma ET que trata esgotos sanitários. Lembre-se, sai o artigo 16 da CONAMA 430, entra o artigo 21. Os dados de entrada e saída da estação de tratamento, assim como as características do corpo receptor, são mostrados na imagem a seguir. Verifique se a ET cumpre o padrão de lançamento e de enquadramento para o parâmetro DBO e verifique a concentração de oxigênio dissolvido após a mistura. Então nós vemos pela imagem que a vazão de chegada da ET é de 0,7 metros cúbicos por segundo, a DBO de 350 e o OD 0. Para o efluente tratado, a vazão é a mesma, a DBO é reduzida para 25 mg por litro e o OD continua em 0.
O corpo receptor é um corpo aquático de água doce, classe 2, e a vazão de referência é de 5 metros cúbicos por segundo, a DBO 2 mg por litro e o OD nesse corpo receptor 6,2 mg por litro. Comecemos, como nós já vimos, calculando a eficiência da minha ET. Então a DBO inicial de 350 menos a DBO final, 25, divididos pela DBO inicial, 350 novamente, multiplicados por 100, e isso dá uma eficiência de 93%. Bastante, hein? Puxamos lá então o nosso artigo 21, item 1D da CONAMA 430, que diz qual que é o teor de matéria orgânica que pode ser lançado. Lembre-se, o teor máximo 120 mg por litro. Nós já estamos bem abaixo disso. Afinal, nós conseguimos aí 25 mg por litro. Caso isso não fosse possível, a eficiência mínima de 60%, e nós também cumprimos esse item com uma eficiência de 93%. E agora eu já vou direto fazer o cálculo da equação da mistura para verificar se há o desenquadramento do corpo receptor. Então eu pego os parâmetros do corpo receptor, vazão de referência vezes DBO montante, 5 vezes 2, e somo com os parâmetros do efluente. Vazão do efluente 0,7 metros cúbicos por segundo e a DBO de 25 mg por litro. Divido pela soma das vazões e eu vejo que a concentração final da DBO após a mistura é de 4,8 mg por litro. Comparando com o que diz a CONAMA 357, artigo 15, nós vemos que a DBO máxima permitida para corpos aquáticos de classe 2, de águas doces, classe 2, é de 5 mg por litro. Então, a gente está ali, no limite, 4,8 beliscando 5, tá? Mas estamos dentro do que diz a lei, tanto para o lançamento, CONAMA 430, quanto para o enquadramento, CONAMA 357. E agora verificaremos como que se comporta o oxigênio dissolvido. Na resolução CONAMA 430, não há nenhuma menção sobre oxigênio dissolvido, ou seja, em tese, o lançamento com uma concentração de OD igual a 0 é permitida, mas eu preciso levar em consideração o que diz a CONAMA 357. Lá no artigo 15, para corpos aquáticos de água doce classe 2, o teor mínimo de OD é de 5 mg por litro. Então, trago a equação da mistura e vou ver qual que é a concentração de OD logo após a mistura dos efluentes. Então eu tenho a vazão do corpo receptor multiplicada pela concentração de oxigênio dissolvido a montante do lançamento, somo com as características do efluente, vazão e concentração de OD, que no caso é 0, e divido pela soma das vazões, 5 mais 0,7. E após esse cálculo, a concentração de OD logo após a mistura é de 5,4 mg por litro. O que a lei exige? 5 mg por litro. Mas, pare o que você está fazendo, alerta de atenção de novo. Lembre-se, esse oxigênio dissolvido ele vai ser consumido ao longo do tempo, porque há matéria orgânica presente no efluente. O efluente é lançado com um teor residual de matéria orgânica de 25 mg por litro, ou seja, pode acontecer em um ponto distante do lançamento o desenquadramento por parte do parâmetro oxigênio dissolvido. Enquanto houver matéria orgânica sendo consumida, o oxigênio também será consumido para mineralizar essa matéria orgânica. Consequentemente, a depleção desse item, ou seja, a diminuição dos valores de OD, pode chegar a um valor abaixo do que é estabelecido para essa classe de enquadramento. E como que a gente determina quando que isso vai acontecer? Qual será esse valor mínimo? Bom, isso é um assunto para o nosso vídeo de número 3. Portanto, nós vamos ver a equação de Streeter-Phelps, o modelo de Streeter-Phelps, que é um modelo muito antigo, mas muito usado na área ambiental, onde a gente consegue prever qual vai ser a concentração de OD ao longo de um tempo, havendo matéria orgânica e o consumo do oxigênio dissolvido. Ou seja, para esse exemplo de número 4, nós cumprimos os padrões de lançamento,
Cumprimos os padrões de enquadramento para DBO, porém, para oxigênio dissolvido, nós veremos no próximo vídeo, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, se você não concorda com alguma coisa que eu disse, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu tento te responder o mais breve possível, beleza? Se eu puder contar com seu joinha, com sua curtida, com seu comentário, lembre-se que isso me incentiva a fazer sempre mais conteúdos ambientais. E na descrição do vídeo nós temos também o link para o meu e-book ou para o livro físico, beleza? Sistemas de abastecimento e tratamento de água para técnicos. Então, por hoje é só. Um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso vídeo de número 3. Aguenta aí!